Evangelho de João, capítulo de número 8. Esse texto tão conhecido, mas que o Senhor me mostrou algumas coisas que eu não tenho lembrança de ter falado. Diz assim, a partir do versículo de número 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, voltou ele para o templo. Em algumas traduções, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterário. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíam um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu gostaria de falar nessa noite, nessa madrugada com vocês, sobre uma mensagem que eu coloquei no tema do dia da minha morte. Era a festa dos tabernáculos, meus irmãos. Uma das 3 festas mais importantes para a nação de Israel, junto com Páscoa e Pentecostes. Mas a festa dos tabernáculos é vivida até hoje, naquela época, como uma festa de alegria. Ela também é conhecida como a festa das colheitas, porque ela acontecia logo depois da colheita. A festa dos tabernáculos também é conhecida por alguns como festa das cabanas ou festa das tendas. Era o momento onde toda a nação de Israel era convidada a deixar as suas casas, peregrinarem até o templo de Jerusalém e construírem para si cabanas. Essas cabanas deveriam ser construídas, mas havia uma regra específica, eu não vou investir tanto tempo nisso, mas elas eram construídas com ramos de 4 árvores diferentes. E na arquitetura dela, o seu teto deveria ser aberto para que pudesse ver o céu. Porque na festa dos tabernáculos era o momento de lembrar do Deus que tinha guardado a nação de Israel no deserto por 40 anos antes que chegassem na terra prometida. Então, as cabanas eram construídas dessa forma, e dizem alguns que a tradição diz que tinha que ficar aberta para que ele pudesse contemplar os céus onde morava o eterno Deus que guardou eles peregrinando no deserto por 40 anos. Então eles construíram essas cabanas para lembrar de uma época onde o Senhor viu que eles estavam peregrinando no deserto em cabanas simples e disse: construí para mim um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vós. Por esse motivo o Senhor falou: vocês vão celebrar essa festa para lembrar dessa época e para lembrar que eu sou o Senhor que andei com vocês no deserto e vos protegi. No dia 7 da festa dos tabernáculos, é o capítulo 7 do Evangelho de João. Essa festa ela tinha 7 dias mais um. Nos primeiros 7 dias haviam todos os rituais que aconteciam ali. Mas no 8º dia era o dia conhecido como o dia do ajuntamento. Nos dias anteriores, a nação de Israel oferecia sacrifício ao Senhor. Havia até um procedimento entre os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, pegavam água todos os dias e faziam uma espécie de procissão mesmo, meus irmãos, na direção do templo, para derramar água no
onde o Senhor tinha dito para a nação de Israel separar o oitavo dia, para lembrar que o Senhor queria ter com eles algo específico, próximo e pessoal. Vou explicar. Nos 7 dias anteriores, a nação de Israel orava pelas nações. Mas, no 8º dia, eles encerraram as orações das nações e iam até o templo levando um sacrifício, para lembrar que havia um momento que era só entre eles e Deus. No dia 7, Jesus foi interrogado por escribas e por fariseus. Capítulo número 7 de João. O texto diz que eles procuravam saber se encontrariam em Jesus alguma falha. No entanto, eles se deparam com um dos sermões mais poderosos de Jesus, no capítulo 7 de João, quando ele fala sobre a água, quando ele fala sobre a luz. O texto diz que aqueles homens que tinham ido para procurar a ocasião de prender Jesus, voltam sem prender, perguntam: por que vocês não fizeram isso? E eles disseram: nunca ninguém falou como este homem. Meu Deus! No capítulo de número 7, o último versículo é usado para outras coisas em nosso meio. Diz: e todos foram para sua casa. Mas o versículo número 1 do capítulo de número 8 diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Cada um foi para a sua casa ou para a sua cabana. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Não se sabe se Jesus foi para o Monte das Oliveiras, porque lá estava a sua cabana. Não se sabe se ele foi para lá, porque ele tinha amigos que moravam na região. Acredito que Jesus foi para o Monte das Oliveiras para fazer o que ele mais fazia, que era orar. Mas enquanto todo mundo foi para a sua casa, o texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas pela manhã, Jesus acorda. E o texto do versículo número 1, versículo número 2, do capítulo 8 diz: apareceu de manhã cedo, mais uma vez, no templo. Se o texto diz que Jesus apareceu mais uma vez, significa que ele não foi lá apenas uma vez. Significa que ir no templo não era uma ocasião. Significa que estar no templo fazia parte da rotina de Jesus. E pode ser que Jesus estava no templo durante toda a semana cumprindo os rituais da festa dos tabernáculos. Mas verdade é que no 8º dia Jesus aparece novamente no templo. E quando ele chega no templo, existem alguns personagens que o texto nos relata. Os primeiros personagens são as pessoas que se assentaram ao redor de Jesus para ouvir os seus ensinos. O segundo personagem que aparece no texto são os escribas e fariseus, que naquele dia foram ao templo para levar uma pessoa para a morte. E há um terceiro personagem, que é uma mulher, que não queria estar no templo, pois o texto bíblico diz que ela foi levada pelos escribas e fariseus à presença de Jesus no templo. Mas curiosamente, o texto bíblico não fala daqueles que tinham ido ao templo para fazer aquilo que tinha que fazer no templo. Aqueles que realmente tinham acordado naquele dia para ir ao templo, para levar o seu sacrifício de adoração. Mas eles lá estavam também. O texto bíblico não faz menção deles. Mas aqui há um primeiro ensinamento para mim e para você. Quem é você no templo? Quem é você na festa? Quem é você nas reuniões? Porque você pode ser como aqueles que estavam ao redor de Jesus, que queriam ouvir Jesus. E acredite, entre os que queriam ouvir Jesus, alguns não estavam interessados no que Jesus falava, mas no que Jesus poderia dar. Ou você pode, infelizmente, ser como escriba e como fariseu, que transformou o lugar da adoração no lugar de acusação. Que ao invés de aproveitar o tempo como um local de adoração e levar o seu sacrifício, entendeu que naquela manhã era dia de levar uma mulher para a morte. E acredite, tem gente desse tipo. Daquele tipo de gente que vem para a igreja
você vem para as reuniões pensando em acusar o outro, pensando em tocar o outro, pensando em machucar o próximo, mas não olha para o que ele está fazendo. Mas há um terceiro grupo, talvez pode ser você, representado pela mulher que chegou no templo, não porque queria estar no templo, pastor, mas porque foi levada, por acaso estava ali. E tem muita gente servindo a Deus por acaso. Por acaso eu sirvo a Deus porque os meus pais me levam. Por acaso eu sirvo a Deus porque os meus parentes me levam. Por acaso eu estou na igreja, eu faço parte porque as pessoas me levam. Mas eu estou lá pela minha vontade. Não sou lá porque eu decidi que é isso que eu quero para mim. E se você entrou aqui, sendo o primeiro grupo, o segundo grupo ou o terceiro grupo, não importa. Porque para os três, houve um Jesus que desceu o monte. E esse Jesus que desce o monte, que está presente aqui em nosso meio, nessa madrugada, para falar ao meu e ao seu coração. Porque o que você faz no tempo revela quem você é no tempo. Vou repetir. O que você faz no tempo revela o que você é no tempo. Se você está no tempo para ouvir, você é que ouve, fala agora e faz parte. Se você vem para acusar os outros, você é apenas aquele que vai acusar. Se você foi levado, provavelmente você vai ser aquele que está esperando que alguma coisa aconteça. Mas se você faz parte daquele grupo que nem sempre é falar, nem sempre é olhar, mas vem para o templo pelo motivo do templo, para entregar a sua adoração, para entregar o seu louvor, para entregar o seu melhor, Jesus está presente. É isso que é o templo. A pergunta é: o que você faz no templo? Revela quem você é. Quem você veio, o que você veio fazer aqui hoje? Se você só ouvir, só ouvir. Mas se você, para adorar a Deus, você não precisa de cantores, você não precisa de pregadores, você não precisa de nenhum tipo de movimento. Para você não faz diferença. Se o pregador é muito eloquente, você é mais calmo. Se o cantor canta uma música mais calma, e por sinal que música linda essa de vocês, mais calma. Vai nessa aí, está lindo. Ou se depois vem o navegarei, para você não importa. Porque você sabe quem é você no tempo. Louvado seja Deus. E quem sabe quem é no tempo, sabe que está aqui no tempo para fazer alguma coisa. Que vem para fazer alguma coisa, para entregar a sua oração. Ele não se importa com o que está acontecendo agora. Ele não está ali para avaliar se tudo ocorreu bem na vigília, se a transmissão estava certa, se as cadeiras estavam boas, se estava tudo em ordem. Não, ele foi ali levar as ofertas. Naquela mesma madrugada, em alguma cabana ao redor, uma pessoa teve uma noite bem diferente. Uma mulher, diz o texto, foi pega no próprio ato de adultério. No meio das festas dos tabernáculos, onde ela tinha que lembrar do Deus que simplesmente manteve a nação de Israel no deserto por 40 anos, ela cai. O texto diz que as pessoas viram no ato. A palavra de Deus diz que só poderiam ser acusados disso se fosse visto por duas testemunhas. E essa mulher, provavelmente com poucas roupas, provavelmente em uma situação muito vexatória e vergonhosa, é arrastada, talvez pelos cabelos, em direção ao templo. Na sua mente, há certeza de que qualquer pessoa que fosse pega no ato de adultério era digna de apedrejamento pela lei. Então ela foi arrastada para a sua morte. E o texto diz que colocam ela na frente de Jesus. Acontece que eles tinham tramado tudo isso, não por causa da mulher. O texto bíblico diz que o objetivo deles era colocar Jesus numa situação difícil, onde ele não tivesse resposta,
ou que a sua resposta fosse errada, a fim de que encontrasse motivos para que o prendesse. Então eles colocam aquela mulher e diz assim: encontramos essa mulher no próprio ato adulterando. A lei de Moisés diz assim, tudo que diz. Se Jesus dissesse que deveriam prosseguir com o apedrejamento segundo a lei de Moisés, por incrível que pareça, ele está descobrindo uma lei romana. Porque naquela época a nação vivia sob jugo romano. E Roma permitia que a nação prestasse o seu culto, tivesse a sua religião. O templo estava lá, mas havia algumas coisas que Roma não aceitava. E entre elas estava a pena de morte. E é por isso que Jesus é levado a Pilatos. Porque só poderia ser decretada a pena de morte por um procurador romano. Se Jesus dissesse, siga com o apedrejamento como diz a lei de Moisés, ele ia ser preso na lei romana. Se Jesus entregasse uma simples mensagem de amor, poderia ser, e de perdão acerca do que ela tinha feito, eles iam acusar Jesus de defender aquilo que para os judeus era considerado um dos 3 pecados mais graves que alguém poderia cometer. E aí sim ele cairia na lei mosaica. Entenderam qual que era a ideia toda? Eles sabiam muito bem que todos os que estavam ali achavam o pecado daquela mulher um pecado horrendo. A tradição diz que para um judeu é melhor morrer antes de cometer adultério, assassinato ou prostituição, ou idolatria, perdão, Jesus. Então ela estava numa situação onde a lei não tinha solução para ela. Era impossível para a lei resolver a situação dela. E eles sabiam disso. O que isso tem a ver comigo, irmão? Acredite, nem sempre quando você está sendo acusado, se trata de você. Nem sempre quando você está passando por uma prova, se trata de você. Nem sempre quando você está passando por uma situação adversa, é porque simplesmente é o diabo contra você, é uma guerra que você simplesmente não tem nada, às vezes não é isso. O diabo, ele tem o objetivo de humilhar a criação de Deus. Simples. Mas ele faz isso como uma forma simplesmente de colocar Jesus numa situação onde ele possa falar que está simplesmente pisando naquele que Jesus ama. Eu não sei como você chegou aqui, mas pode ser que a situação que você está passando não se trata de você. Nós estamos vivendo um momento no país muito difícil. Eu nunca fiquei tão angustiado, meus irmãos, como nessas últimas semanas. Você ficou assim? Sim. Mas o Senhor falou no meu coração agora: não se trata de você, do seu culto, da sua liberdade religiosa. É muito maior. E aquilo era muito maior. E o Senhor começou a falar comigo sobre esse texto. Eu gostaria de dividir com vocês nesta noite. Porque existem alguns detalhes desse texto que muitos pregam e outros que não pregam. Mas eu gostaria de dividir com vocês. E a primeira é: onde estava o homem? Porque o texto diz que aquela mulher foi pega no próprio ato adulterando. Mas na frente de Jesus só estava a mulher. Um adultério só pode ser cometido por 2 pessoas. Se você for pegar a história, a versão apenas de uma pessoa, você não tem uma verdade, você tem uma meia verdade. O que levaram diante de Jesus foi uma meia verdade, como se fosse verdade. Cuidado com o que você está ouvindo por aí. Cuidado com o que você presta nos seus ouvidos. Nós somos acostumados a ouvir um lado da história e ignorar o outro lado da história. E não damos conta que estamos apenas com meia verdade. E eu não estou dizendo que ela não fez. Eu estou dizendo apenas que nós temos que olhar e tomar cuidado com o que o diabo está fazendo dentro da igreja, colocando pessoas contra pessoas, em situações que não deveriam ser situação de um cristão. Segunda observação: quantos viram ato? O texto bíblico diz que uma mulher ou um homem só poderia ser levado ao apedrejamento porque eram os 2 que tinham que ser levados. Pela palavra de 2 testemunhas. Significa que pelo menos 2 pessoas viram aquilo. A pergunta é: por que tinha uma multidão completa? Porque uma multidão ouviu uma meia verdade
seu ouvido para o que não tem que prestar, quando você posta o que você não tem que postar, quando você compartilha o que não tem que compartilhar, quando você coloca aqui na sua casa o que você não tem que colocar, você não sabe mais estar andando de mão dada quando tem que falar. Você nem sabe a verdade. Ouvi falar que alguém falou, que ouvi falar da fulana ou do ciclano, quem se importa com isso? O que isso vai impactar na sua vida? O que isso vai impactar na presença de Deus na sua vida? O que isso vai mudar aquilo que Deus tem para fazer e as promessas que Ele tem para cumprir? Fuja do tribunal da morte. Glória a Deus, aleluia. Jesus não era membro do Sinédrio. Não fazia o menor sentido levar aquela mulher para ele. Mas levaram ela lá. Era lá que ela estava. E no primeiro momento eu lendo isso aqui pensei, mas por quê? Se não era sobre ela, o que ela estava fazendo lá? E o Senhor falou comigo, que disse que não era sobre ela? E eu pensei, Senhor, mas eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Essa mulher era apenas um bode expiatório. Sim, eles prepararam tudo aquilo para ela como um bode expiatório, mas porque eu tinha interesse em descer ao monte naquela manhã para ter um encontro com uma mulher. E aqui começa a aplicação da mensagem para trazer para vocês. O texto diz que no momento que essa mulher é acusada, Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Quantos aqui sabem quantas vezes Deus escreveu na Bíblia? Quantas vezes? Por incrível que pareça, na Bíblia, Deus escreveu apenas 5 vezes. 2 delas, lá nos 10 mandamentos. Escreveu a primeira vez, depois ele escreveu a segunda vez. A terceira vez que Deus escreve é no banquete de Belsazar, na Babilônia, pegada a prostituição, idolatria, achando que estava tranquilinho. O texto diz que na parede foi escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Contado foste os seus dias, pesado foste na balança e achado em falta. Tomado será o teu reino e dado aos meus e preces. Essa é a terceira vez. Quais são as outras duas? Não há nenhum registro. Até um dia que Jesus acorda de manhã e diz: vou para o templo. Até um dia que uma mulher se apresenta diante dele sendo acusada. E o texto diz que nesse dia Jesus se inclinou e começou a escrever. Eu quero falar para você nessa noite, primeiro, sobre o Deus que se inclina para você. O Deus que se inclina para nós. O Deus que se inclina diante da nossa situação. O Deus que se inclina diante da acusação. O Deus que se inclina quando nós somos rodeados em pedra. Ao longo dos anos, muitos teólogos e estudiosos tentaram encontrar uma forma de descobrir o que Jesus escreveu naquela areia. Tem gente que diz que Jesus escreveu ali naquela areia a causa daquela mulher, porque sabia que até o final do dia seria apagada. Tem gente que pensa diferente. Segundo os manuscritos da Armênia, a versão armênia das Escrituras, alguns acreditam que Jesus escrevia os pecados daquelas pessoas que estavam com as pedras. E eles usam isso por causa de um termo grego que está no texto, que chama-se catagrafia, que significa escrever contra. Porque normalmente quando a Bíblia fala sobre escrever, o termo grego é grafia, mas catagrafia é contra. O motivo pelo qual alguns teólogos dizem, ele escrevia contra eles. Eu disse, certo? É uma boa conjectura acerca do texto. Mas a teóloga que discorda acha que Jesus abaixou-se e escreveu na terra apenas para chamar a atenção para si e tirar a atenção da mulher que estava sendo humilhada na frente de um monte de homens ali. Eu achei muito boa também. Então eu fui estudar.
T.W. Wilson, um teólogo, diz que Jesus fazia o papel de um procurador romano, que escrevia a sentença daquele que estava sendo acusado. O teólogo Arthur Pink discorda, diz que Jesus escreveu 2 vezes, representando mais uma vez a escrita das 2 tábuas dos 10 mandamentos. Há teólogo que diz que Jesus escreveu apenas para chamar a atenção deles para outro lugar. Mas há uns que consideram um texto muito interessante, que Jesus fazia aquilo que está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, o nome daqueles que se afastam de ti serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor. Passada a parte do estudo dessa mensagem, eu preciso aplicar ela para vocês. Eu fiz como todos esses teólogos e pensei: se eu soubesse o que Jesus escreveu, eu teria uma mensagem para virar qualquer curso de ponta cabeça. Jesus, o que é que tu escreveste? Eu orei, meus irmãos, dizendo: Senhor, me orienta. Isso parece importante. Vocês concordam comigo, irmãos, que se Deus escreveu, é porque é importante? Sim ou não? Sim. Se Ele escreveu, é porque é relevante. Se Ele escreveu, não foi à toa. Foi ali que o Senhor falou comigo. No meu carro, enquanto dirigia. Eduardo, o fato de eu, de até hoje, ninguém saber, não significa que enquanto eu estava inclinado para aquela mulher, eu estava cuidando dela. E o Senhor falou: nem sempre você vai saber tudo a respeito da sua vida, mas não significa que eu não estou inclinado na tua direção. Não significa que eu não estou olhando para ti. Quanto aqui tem promessas de Deus? Há promessas de Deus que vão ser reveladas para você. Há promessas que você vai ouvir sonhos. Há promessas que Deus vai levantar profetas. Há promessas que você vai ser orientado com um conselho pastoral muito poderoso para a sua vida. Há coisas acerca da sua vida que estarão escritas e claras, e você vai viver a sua vida apenas esperando que elas aconteçam. Mas acredite, na grande maioria das vezes você não vai ter ideia do que vai acontecer. Na grande maioria das vezes você não vai saber qual é o seu futuro. Na grande maioria das vezes você não vai entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Em muitas vezes você vai olhar para a sua vida e você não vai entender porque Deus está em silêncio. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: eu posso estar em silêncio, mas não significa que eu não estou inclinado para ti. Você pode não saber tudo o que vai acontecer na sua vida, mas não significa que eu não estou escrevendo a sua história e cuidando de tudo que tem que acontecer na sua vida. Eu gostaria que Deus me falasse mais. Eu gostaria que Deus se revelasse mais a mim. Eu costumo dizer para minha esposa Márcia que o Senhor Jesus, Ele dá uma mimada nela. Porque não importa o culto que ela lá, não importa o lugar que a gente vai, eu sempre uso alguém para falar com ela. Eu fico olhando de canto dizendo: puxa, que legal. Não importa o culto que eu vá, não importa a reunião que eu vá, eu prego, eu transpiro, eu preparo a mensagem, eu entrego a mensagem, mas aí ela me recebe lá no canto, eu digo: ô Jesus, eu ouvi umas coisas assim também. É como se o Senhor tivesse dizendo assim: ó, contigo é um pouco diferente, agora contigo é assim, ó. Mas não significa, aleluia. Eu estou cuidando de você. Não significa que eu não sei as suas necessidades. Não significa que eu não sei como você chegou aqui. Ah, você orou, mas eu queria que Deus usasse alguém para falar comigo. Deus está falando com você nesta noite. Não precisa falar com você, aleluia. Porque já está inclinado para a tua vida. E preparando a escapatória para os seus abusadores. Acredite, há momentos talvez sejam maiores do que os outros, em que você vai sentir o que é o silêncio de Deus. Você sabe que Ele está lá. Você sabe que Ele está na sua frente. Você sabe que Ele está inclinado para a sua vida. Mas não vai ser
foi permitido a você saber. Porque eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Porque não são os meus caminhos os seus caminhos, nem os seus pensamentos os meus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os seus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus vira para aqueles acusadores e diz: aquele que não tiver pecado, o demônio é amateus, e aquele que é sem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que a Bíblia diz? Que a primeira pedra tinha que ser lançada pela testemunha. Talvez você nunca ouviu isso. Significa que quando Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele está dizendo assim: olha, tem alguns aí que estão prontos para ser o primeiro, mas eu vou contar uma nova forma de você escolher que vai ser o primeiro. Olha entre vós, quem está sem pecado? E o texto diz que eles ficam constrangidos e saem dos mais velhos, aleluia, aos mais novos. Alguns dizem que os mais velhos saíram primeiro porque tinham mais pecados para lembrar dos mais novos. Há quem diz que os mais velhos saíram primeiro porque os mais novos esperavam uma questão de educação. Mas o que eu gosto mesmo, meus irmãos, é do texto. O versículo diz: saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, até que ficou a mulher e Jesus no meio. Aleluia. As pedras foram caindo, as pessoas foram se retirando. E olha o que o Senhor falou ao meu coração: o encontro com Jesus envolve intimidade. Aquilo que Deus tem para fazer, para falar na sua vida, envolve segredo. Existem coisas que Deus quer falar para mim e para você, mas não dá para falar aqui. Mas Deus está dizendo: eu quero ter um encontro com você. É entre eu e você esse confronto. Ninguém está convidado para essa conversa. Ninguém está convidado para esse papo aqui. Porque a Bíblia diz que Jesus espera que todos saiam para que ele fique sozinho com a mulher. Jesus está dizendo para você: eu quero falar com você pessoalmente. Eu quero te encontrar no quartinho de novo. Eu quero redescobrir a nossa relação. Chegou a hora de ficarmos somente eu e você. E o texto diz que quando ficam apenas os dois, endireitou-se Jesus. E o termo grego é anácrito. E esse termo grego deriva do seguinte: é aquele que se levanta. Sabe por quê? Porque aquele que se inclina é o mesmo que se levanta. Aquele que se inclina para a sua vida, para olhar para a sua necessidade, para olhar para a sua situação, é o mesmo que se levanta para você, para dizer: chegou a hora da gente conversar. Chegou a hora da gente falar. Quem quer ouvir o que Jesus tem para falar? Posso apertar? Posso? Jesus disse: procure os teus acusadores. O que isso quer dizer? Jesus disse o seguinte para aquela mulher: dá uma volta aí e procure aquilo que te trouxe aqui. Os acusadores representavam as pessoas que viram ela no pecado e que levaram ela até lá. Jesus disse: o que te acusa? Eu digo para vocês nessa noite: o que te acusa? Eu vou pregar aqui a parte da mensagem do pastor que começou pregando. E se um anjo da igreja fala alguma coisa, eu tenho o costume de dar atenção para isso.
Quem te acusa é a sua consciência? O que te acusa? Como você chegou aqui hoje? Jesus disse: procure os seus acusadores. Mas quando aquela mulher fez a volta, só tinha um homem ali. E ele não tinha uma pedra. Aleluia. É Deus. Que é o que Jesus tem para dizer para você. Procure o que te acusa. Encontre aquele que te salva. Procure o que te acusa. Encontre aquele que pode dar solução para a sua vida. Olha para dentro de você, como você chegou aqui, como você tem vivido, como tem sido a sua vida cristã. Se você realmente é um servo de Deus ou uma serva de Deus, você talvez está preenchendo espaço. Procure, Jesus está dizendo: procure, e você vai perceber que você não vai achar nada, sabe por quê? Nem eu te condeno. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz: porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. E o que era impossível para a lei, como era para aquela mulher. Aleluia. Oh, glória! Ele enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, para morrer por mim, por você, para que você pudesse estar aqui nessa noite. E eu vi Jesus falando para você: procure os seus acusadores. E você vai perceber que não há mais ninguém, porque a dívida foi paga. E ele está dizendo: percebeu? Só tem eu aqui. Vou repetir para você: percebeu? Só tem eu aqui com você. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu separei este dia para ti. Não entendi, vou explicar. 8º dia da festa dos tabernáculos era o dia da convocação. E o dia da convocação, conhecido como Sheni Atzaré para o judeu, era o dia em que Deus dizia: vocês não vão orar pelas nações, porque agora é entre eu e você. No 8º dia, no dia da convocação, Jesus desceu o monte. Aleluia. Porque ele tinha um encontro com aquela mulher. Havia uma conversa que precisava acontecer. Havia um papo. E quando Jesus desce, ele fala assim: eu estou aqui. E eu também não te condeno. Jesus estava dizendo: está disposta? Sou eu e você. Eu separei esse dia para você. Você parou para pensar que talvez essa madrugada foi separada para você? Você parou para pensar que talvez essa madrugada foi separada para toda a vida? Aleluia. Quando você que lembrou o dia que aceitava Jesus? Quem que lembra? Eu me lembro do dia da minha morte, porque eu sempre pensei: por que foi naquele dia? Por que não foi no dia seguinte? O que aconteceria no dia seguinte se Jesus não tivesse me encontrado? Provavelmente não seria mais possível o encontro. Mas no dia da minha morte, uma quinta-feira, um culto vazio, bendito culto de quinta-feira, como aquela mulher, eu fui levado pelos meus pecados para dentro da igreja. E tudo parecia ser sobre mim. A mensagem era sobre mim. Os hinos eram sobre mim. Tudo aquilo parecia a meu respeito. No dia da minha morte, a mensagem foi simples. O pregador nunca foi considerado um grande evangelista ou evangelista. Mas naquele dia, eu me encontrei com ele. E naquele dia, a minha vida mudou. O motivo pelo qual eu sei que aquele dia só podia ser o dia da minha morte. Aleluia. Aquele dia só podia ser o último momento. Aquele dia só podia ser a última hora, para que eu pudesse tomar uma decisão e sair de onde eu estava.
Foi que o Senhor falou uma coisa para o meu coração que eu vou falar para vocês agora, à medida que eu caminho aqui para o fim da mensagem. A Bíblia não nos permite saber o que foi escrito por Jesus na terra. Alguém aqui sabe? Eu não sei. Pior que isso, ela não tem um testemunho dessa mulher contando como foi aquele dia. Porque se tivesse sido muito bom de ouvir. Como não tem, eu me permito pensar como ela diria. E seria mais ou menos assim. Era a festa dos tabernáculos. E eu tinha que estar lembrando do Deus que protegeu os meus antepassados no deserto por 40 anos. Era festa de alegria, mas eu pequei. E fui arrastado pelos meus pecados até o templo. Mas naquele dia, um homem chamado Jesus desceu o Monte das Oliveiras. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quando eu vi, eu já tinha sido jogado na frente dele. E ao meu redor, muitas pessoas estavam com pedras nas mãos. Naquele dia, ele se inclinou para mim. Escreveu coisas que até hoje eu não sei. Mas eu acho que é importante. Porque assim que ele se levantou e falou com aqueles homens, todos saíram. No dia da minha morte, eu descobri que eu tinha encontro com ele. Era o meu dia do ajuntamento. Eu nem tinha celebrado os tabernáculos. No dia da minha morte, ele mandou eu procurar os meus acusadores e só estava ele. Então ele me olhou e disse: eu também não te contei. No dia da minha morte, no 8º dia da festa dos tabernáculos, todo mundo tinha que levar um cordeiro. E eu só tinha os meus pecados. Naquele dia eu não entendi. Mas hoje eu sei que talvez eu era a única que estava com o cordeiro. É, meu Deus. Talvez eu era a única. Oh, Jesus, aleluia. Jesus desce o monte mais uma vez nessa madrugada. Você olha de perto de mim, não. E ele diz para você: chegou a hora do nosso encontro. Os seus acusadores não têm poder contra você. Mas a pergunta é: como estamos nós? Como está a nossa relação? Eu sei que vocês coordenaram e organizaram essa vigília. Talvez, perdoe se a expectativa não atende, você esperava uma mensagem daquelas que viraram. Eu gosto dessas, sabe? Também tem dessas. Mas Jesus manda dizer para você nesta noite que hoje é dia de encontro. Hoje é dia de olhar para o lado de dentro. Hoje é dia de procurar os acusadores. Hoje é dia de tomar decisões genuínas. Decisões genuínas em servir a Deus. Decisões genuínas em orar a Deus. Decisões genuínas de buscar a Deus. Decisões genuínas de ser cheio do Espírito Santo. Decisões genuínas de quem quer ser cheio e usado nos últimos dias da igreja. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na palavra. Faz 23 anos que eu me apaixonei por esse livro. Faz mais de 20 anos, faz 20 anos aproximadamente que eu prego o Evangelho. E eu aprendi uma coisa, meus irmãos: nada supera o poder da palavra. E quando a palavra é pregada, ela é viva, ela é eficaz. Você quer dar glória a Deus? Eu também quero. Quer dar glória a Deus? Vem aqui se reconciliar com Jesus agora, você.
Vem aqui, porque essa mensagem foi para você e hoje é o seu dia. Vem aqui que chegou o seu momento de se reconciliar com Jesus. Pode vir. Você que ouviu essa mensagem sabe, eu preciso me firmar. Eu preciso ser um crente de verdade. Eu preciso assumir aquilo que Jesus tem na minha vida. Eduardo, se eu for aí, todo mundo vai me ver. Sim, todo mundo viu a mulher também. Quando todos saíram, só tinha a mulher e ele. E Jesus preparou este culto para você. Aleluia. Para restabelecer a sua vida com Deus. Para restabelecer. Mas eu não estou desviado. Eu disse isso. Você acha que eu não sei que não é vigília? Todo mundo é crente. Mas o que se trata aqui, não se trata de quem está dentro ou para fora da igreja. E sim, quem está próximo de Jesus, com compromisso com Jesus, viver uma vida que agrada a Jesus, e aqueles que ainda não conseguem. E de verdade, pode ser que alguns aqui, no momento em que você vier à frente, podem pegar as pedras. Aleluia. Mas eu vou fazer isso até a hora de só até a hora de um momento. Olha o momento em que Jesus se inclinar e depois se endireitar para você. Aleluia. Vem à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Senhor. Oh, Espírito E de tem Deus. mais, meus irmãos. Pode vir à frente. Que o Espírito Santo já vai e renovando. Onde estão os seus acusadores?